Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me siga lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí uma excelente quarta-feira, Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos já começar com uma notícia importante, né? O São Paulo está consultando a situação do volante Zé Vitor, ele que fez um bom campeonato paulista pela Portuguesa, né? Atuou aí pela Lusa, inclusive jogou muita bola nas quartas de final contra o Corinthians, foi dele o gol da Portuguesa, né, de fora da área, um chutaço de primeira que estava classificando a equipe, mas nos momentos finais, né, o Corinthians acabou empatando, levando para as penalidades e depois se classificou. O Zé Vitor é um jogador que, apesar de ter atuado pela Portuguesa, pertence ao Maringá, 25 anos de idade, boa estatura, bom porte físico, jogador aí de meio campo que corre o campo inteiro, está em todos os lados e é um jogador que agradou ao técnico Hernan Crespo, né, que pediu, né, tinha pedido mais um jogador para a função. A gente tinha falado recentemente sobre o José Aldo, do Mirassol, agora o São Paulo se interessou também pelo José Vitor. E cá entre nós, rapaziada, hoje, na realidade do clube, o São Paulo precisa de jogadores como esse, né, jogadores que vão chegar, vão vestir a camisa, né, mas que não pedem um investimento tão alto, né. Zé Vitor é um jogador que joga muito, né? Eu acompanhei o jogo da Portuguesa contra a equipe do Corinthians, que ele fez um gol, mas ele estava jogando muito bem também na primeira fase. A Portuguesa, inclusive, venceu o São Paulo no estádio do Morumbi, e é um jogador que se destacou bastante, como eu disse para vocês, pertence ao Maringá, e agora o São Paulo está de olho no atleta. Eu aceitaria sim a contratação. Eu acho que o São Paulo está fazendo essas jogadas assim mais quietinho, sem grandes investimentos, sem pagar 200 e poucos milhões ali no Paquetá, sem pagar 200 milhões no Gerson, né? Mas vem trazendo jogadores que vêm, por enquanto, pelo menos, dando conta do recado, sem fazer altos investimentos, né? Sem fazer nenhuma loucura financeira, vamos dizer assim. Não, rapaziada? O que você acha aí sobre o José Aldo? Deixem nos comentários as opiniões de vocês, tá bom? Vamos para uma outra informação importante também, é a do Moreira, né? O Moreira está treinando neste momento no CT da Barra Funda. O jogador veio ao Brasil para tratar de uma lesão, ele ainda tem um contrato de empréstimo com a equipe do Porto, mas a princípio o Moreira deve ficar. O contrato dele está se encerrando com a equipe de Portugal e o jogador deve retornar ao tricolor paulista. Hoje nós temos ali em tese, né, 3 laterais direitos. Quem vem jogando o próprio Lucas Ramon, tem o Mike, né, que vinha jogando até a chegada do lateral que estava no Mirassol, tem o Cedric e aí tem o Igor Felisberto surgindo, né? O Igor Felisberto, inclusive, vem treinando com os profissionais em algumas ocasiões, joga no sub-20 só para treinar no profissional e tá aí aguardando o seu momento de oportunidade, né? Jogador que foi finalista da Copinha, que desde as últimas temporadas já estava, né, começando a ganhar algumas oportunidades, e aí agora tem o retorno do Moreira, que vale destacar que ele também joga pela lateral esquerda, né? Onde temos aí o Enzo Dias, o Wendel e também o Nicolas Boshat, também das categorias de base. E aí, rapaziada, o que vocês acham do Moreira, né? Vocês acham que ele pode ter uma nova oportunidade no tricolor paulista? Você acha que o São Paulo deve negociá-lo de maneira definitiva, emprestá-lo novamente, né? Vale destacar que ele está já pelo menos um mês aqui no Brasil, tratando da lesão, está acompanhando os jogos do São Paulo, né? Ele sempre posta nos stories dele a partida que o São Paulo está jogando, ele posta ali acompanhando, postou uma imagem hoje, inclusive, treinando lá no centro de treinamento com o uniforme do tricolor, e é um jogador que eu particularmente sempre gostei muito do Moreira nas vezes que teve oportunidade. Se ele não sofresse tanto assim com lesões, eu acho que ele tinha na oportunidade, na época com o Carpini. Eu lembro que naquela época com o Carpini, que o São Paulo venceu a Supercopa e que também quebrou o tabu, ele esteve em campo, né? O Rafinha era o titular, mas ele esteve em campo e jogou muita bola, né? Jogou muito. Se ele tivesse sequência, se ele tivesse aí um bom físico, né, porque a gente repara que é um jogador que sofre muito com lesões, eu acho que ele já tinha tido ali uma sequência e sido vendido por uma baita de uma grana para um gigante europeu. Não que o Porto não seja, né, mas ele acabou chegando ao Porto por empréstimo para jogar ali no Porto B. Então, se ele estiver bem fisicamente, é um garoto que a gente sabe que vai aí alçar voos muito altos, né? Mas, infelizmente, vem sofrendo com lesões. Não à toa teve mais uma lesão no Porto e voltou para tratar aqui no São Paulo, né? Então, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês.
São Paulo que enfrenta a equipe do Coritiba, né, pelo Campeonato Brasileiro, e nós temos muitas novidades sobre essa partida, né? O Tricolor vai utilizar uma equipe totalmente alternativa, né? Alguns jogadores sequer viajaram, alguns jogadores para evitar desgastes, alguns jogadores para fazer alguns cronogramas ali específicos, né? No caso do Danielzinho, que apresentou um desgaste maior, não viajou. Sabino, Lucas Ramon foi poupado, né, para essa partida. E aí, em contrapartida, tem outros jogadores que obviamente vão ganhar oportunidades. No caso, por exemplo, o Cauli deve estrear aí como titular na equipe do São Paulo. Alan Franco, que está suspenso para o final de semana, deve começar a partida de hoje. Arboleda, que retornou recentemente, deve também aí ganhar de volta o seu espaço. Devemos ter ali o Mike, né, obviamente, já que o Lucas Ramon não está disponível para essa partida, porque está poupado, então o Mike deve voltar. Gonzalo Tapia deve ganhar espaço aí no ataque. Ferreirinha voltou, né, vale destacar que o Ferreirinha estava não lesionado, né, mas estava com um desgaste um pouquinho maior. O São Paulo resolveu poupar o jogador nos últimos jogos, também viajou aí a Curitiba, e o São Paulo que está numa logística complicada, né? Se a gente for destacar os 4 jogos do São Paulo, a gente encara a Ponte Preta lá em Campinas, a gente joga fora de casa novamente aí nesses últimos jogos, a gente encara, por exemplo, aí do Red Bull Bragantino, a gente encara hoje o Curitiba lá na casa dos caras, e a gente joga fora de casa de novo no fim de semana contra a equipe do Palmeiras, né? Então são 4 jogos aí longe dos nossos domínios, né? Desde a Ponte Preta, Bragantino, Curitiba hoje, desculpa, e depois a gente encara a equipe do Palmeiras. Então são 4 jogos longe do nosso estádio, né? Que poderia ser nesse intervalo aí os shows, né? Porque o São Paulo, se classificando para a grande decisão, vai jogar no Brinco de Ouro, né? E isso já estava certo se o São Paulo fosse jogar a semifinal em casa. Por quê? São Paulo jogou as quartas fora. Se o São Paulo se classificasse para a semifinal e fosse jogar em casa, São Paulo não teria o estádio do Morumbi, assim como não teria, né? Agora só que a gente vai jogar fora de casa contra a equipe do Palmeiras. E para a grande decisão, o jogo, né, São Paulo avançando aí, será no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas, né, o famoso estádio da equipe do Guarani. Mas isso, obviamente, a gente vai falar bastante caso o São Paulo elimine o Palmeiras no domingo. Mas é só para você já ir se acostumando com a ideia, né? Quem é da região ou quem quiser aí assistir a final, já vai sabendo que não será sob os nossos domínios no estádio do Morumbi, né? Será com certeza um estádio lotado, independente de onde seja, né? Se for na própria Arena Barueri, se for no Pacaembu, se for no Allianz, se for em qualquer lugar aí que São Paulo manda jogo, sempre a torcida do São Paulo lota o espaço, né? Então, no Brinco de Ouro, com certeza, não será diferente. Campinas, para quem não conhece, não é tão longe assim de São Paulo, né? É um pouquinho mais longe, né? Você pega ali a rodovia, viaja ali cerca de 40, 50 minutos, não é tão longe, mas obviamente não é de costume, né, do torcedor são paulino, igual quando joga no estádio do Morumbi, ou pelo menos ali na capital. Beleza, rapaziada? Então, só para vocês irem aí se adaptando, né? Só para concluir a informação que a gente trouxe ontem para vocês, né, sobre o Hernan Crespo no River Plate, o São Paulo está um pouquinho com confiança, né? O São Paulo está aí um pouquinho seguro, apesar do interesse, né, notório, claro, propostas, inclusive aí em conversas, o São Paulo está confiante na permanência do treinador argentino, né? Vale destacar que o Crespo já foi jogador do River Plate, né? Um jogador emblemático, inclusive, né? Para quem não conheceu, para quem não foi da época, o Hernan Crespo é um jogador emblemático no futebol argentino, jogador de seleção, jogador de Copa, jogador de gigantes do futebol europeu, inclusive jogou aí também final de Champions League, fez gol em final de Champions League, tem muita moral lá no River, né? Por isso o River tá de olho depois da saída do Galhardo, né? Só que não é o único nome, né? A gente sabe que quando um clube vai procurar um nome no mercado, ele obviamente coloca um foco ali, mas se não der certo, para não perder tempo também, vai conversando ali com outras peças. Então, o Crespo foi sim, né, um dos planos A da equipe do River, mas o São Paulo tá confiante na permanência do treinador argentino. O São Paulo só precisa renovar o contrato dele, né? O contrato dele vai até o fim do ano, né? Então, eu acho que o Crespo tá fazendo um bom trabalho. Com as peças que tem, o São Paulo tá jogando até melhor do que a gente imaginava, né? Porque tinha começado um ano ruim, tinha começado um ano ali sem grandes expectativas, mas depois
da troca da diretoria, o São Paulo ganhou uma sobrevida e hoje é um outro time, né? É um outro momento, né? Por mais que o resultado hoje possa não ser tão positivo assim, mas a gente sabe, né, que o São Paulo vem de um grande momento e o São Paulo tem grandes expectativas agora para essa temporada, né? É um time totalmente aí renovado, né? O time que a gente olhava e dava tristeza, né? Esse é o português, cara, dava tristeza de assistir o São Paulo. Hoje não é assim, de fato, o melhor futebol do Brasil, mas estamos invictos aí, estamos num bom momento. E quem sabe a gente não consiga manter aí esta sequência, né? Não, rapaziada, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, vamos focar e, se Deus quiser, buscar a vitória. E se não der para buscar a vitória, não dá para vencer todos os jogos, a gente sabe disso, pelo menos não perder, né? Um empate também não seria dos piores resultados, né? Se não dá para ganhar, a gente não perde. Esse é o lema. Fechado, rapaziada? O vídeo vai se encerrando, fique com Deus, grande abraço e valeu!